Olá, estamos no ar. O Notícias de Fortaleza começa falando de cultura, porque o decreto estadual e municipal prevê o retorno presencial do funcionamento dos teatros, museus, cinemas e bibliotecas. A medida, que faz parte do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais, permite que os espaços voltem com até 35% da capacidade permitida. Para falar mais sobre isso, a gente convidou a secretária executiva da Secultifor, a Paola Braga. Tudo bem, secretária? Tudo bem, boa tarde. Secretária, como eu disse, vão ser 35%, né, da Isso. capacidade, você está sabendo disso. E aí eu queria saber, já estava com saudade de ver os equipamentos culturais aí, pelo menos com esse indício de retorno? Muita saudade, né? Muita saudade de ver os nossos equipamentos culturais sendo ocupados pela população. Mas a gente resolveu, né, durante a pandemia, no momento que a gente estava trabalhando remoto, que nós íamos aproveitar o momento de retomada para fazer manutenção preventiva em alguns dos nossos equipamentos, enquanto ele não poderia aí estar recebendo a nossa população, eles pudessem estar recebendo melhorias, adequações e também os restauros e reformas que a gente tem que dar periodicamente. A gente aproveitou esse momento assim para fazer essas manutenções desses equipamentos, alguns dos nossos equipamentos, quase todos. Pois é, agora eu ia fazer uma outra pergunta, mas isso gerou aqui uma curiosidade. Quais equipamentos passaram por esse tipo de Isso, manutenção e que tipo de manutenção foi essa? principalmente os prédios históricos, né? O Estoril ainda está em manutenção, nós temos uma galeria lá, a Galeria Mário Barata, que abriga hoje o memorial da Praia de Iracema, e conta um pouco da história das pessoas da Praia de Iracema. A gente também está em manutenção preventiva, finalizando agora, do Teatro São José, né, que foi completamente restaurado, mas por ser um bem tombado, né, um equipamento histórico também, passando por manutenção preventiva. O Centro Cultural Casa do Barão de Camusim, também recebendo manutenção preventiva. A Vila das Artes, né, sendo adequada, inclusive, para que, quando os alunos retomarem as aulas, eles possam estar indo para os espaços sem ter que circular a casa inteira, ou seja, também para minimizar a circulação das pessoas, todas irem para os seus locais adequados. Então, a gente aproveitou esse momento, as bibliotecas também, tanto o Conjunto Será quanto da Outra Nunes, para que eles pudessem receber essas manutenções, ou estão recebendo, como alguns ainda estão, essas manutenções preventivas por conta das suas peculiaridades. De qualquer forma, né? Ninguém gosta de ver um equipamento cultural, né? A cidade não gosta de ver um equipamento cultural fechado, e principalmente pelo motivo que foi, né? Exato. Mas não se perdeu tempo, né? Fizeram as manutenções, né? Tudo que deve ser feito, né? Principalmente, como você falou, o Teatro São José, né? Que é um monumento tombado e tudo. Então, esse retorno das atividades, ele vai se dar de forma gradual, né? Isso. Como é que vocês estão planejando isso? Nós estamos sempre nos reunindo com os diretores dos equipamentos e fazendo com eles, dentro do decreto, né, do governador e do prefeito, para que eles se adequem a essa realidade que o decreto traz. Então, assim, o Memorial do Paço, por exemplo, é um espaço que nós inauguramos há 2 anos atrás, que traz um pouco da história da nossa cidade, que está ali no Paço Municipal, no local de trabalho do prefeito. Ele já reabriu, foi o primeiro equipamento nosso que reabriu ao público, respeitando os 35%, e já está adequado, né, com todos os equipamentos de segurança, álcool em gel, dispensa, termômetro e tal, para que as pessoas possam frequentar aquele espaço que fica ali no centro e conhecer um pouco dos artistas, né, das produções artísticas locais, dos nossos artistas, principalmente os artistas plásticos, e também da história de todos os prefeitos, né, aquele espaço traz essa possibilidade. Os outros espaços estão sendo adequados, né, recebendo todos os materiais que o decreto prevê, para que a gente possa fazer receber esse público, né, tanto nos nossos equipamentos, nas bibliotecas do Conjunto Ceará, da Outra Nunes, na Dolo Barreira, como também nos mercados, né, Mercado dos Peões, Mercado da Aerolândia, Teatro São José, Centro Cultural Casa do Barão de Camusim e Vila das Artes. É um processo, porque assim, são muitos os equipamentos culturais, né? E
e quando você tinha uma forma de trabalhar antes da pandemia, veio a pandemia, e aí precisa ser tudo readequado, precisa ser estudada a melhor forma de receber esse público, né? Como você falou, secretária, isso também a questão de ter esses equipamentos de EPIs também, né? Sim. Que para os próprios funcionários, os colaboradores Isso. desses equipamentos. Então, na verdade, os artistas e o público também têm que entender que é um processo gradual e nem sempre tem aquela velocidade que todo mundo deseja, né? Por questão de segurança, muito Exato, por isso, né? a gente tem uma responsabilidade muito grande com o público, né, com a população que faz, e também com os artistas que estão se apresentando. Mas a gente, quando a pandemia veio, nós fizemos todas as adequações para que essas ações desses equipamentos passassem a ser online, né? Então hoje a gente tem programação online. Quem quiser conferir é só entrar no Instagram da Secutifor, no @Secutifor, que está lá a programação disponível. Inclusive, só desculpa te interromper, secretária, a gente tem aqui no telão, e aí o pessoal já ouviu que você citou o Instagram, @Secutifor, a gente já coloca aqui no telão e navega junto aí nesse Instagram para ver essa programação. Tá, você falava da programação online. Então a gente passou a fazer a programação desses equipamentos de forma online e elas vão permanecer online até o final do mês. De setembro agora? De setembro agora, que é exatamente o tempo que a gente tem para adequar essa programação que a gente está fazendo online de forma presencial, fazendo com que essa programação seja completamente adequada para a segurança dos artistas e a segurança do público. Mas a programação não parou, né? A gente está com essa programação online e ela vai permanecer até o final do mês. Vai ser meio que uma transição, né? Isso. Vocês vão saindo do online, voltando para o presencial, mas há uma expectativa, porque da online ainda continuar, porque foi um sucesso, eu acho, né? Foi assim, as pessoas, apesar de estarem distantes dos artistas, meio que curtiram essa forma de estar em casa curtindo uma boa música, por exemplo. Isso é algo que a gente vai ponderar. Certo. Se a gente vai permanecer com essa ação online, se a gente vai estar com esse público reduzido no local e transmitindo, né? Todas essas possibilidades são fatores que a gente está analisando, né? A gente tem, por exemplo, as bibliotecas, elas fazem muitas oficinas, né? E principalmente as bibliotecas que ficam no Conjunto Ceará e Noutra Nunes, como a Herbênia Gurgel e a Cristina Poeta, elas são hoje pequenos centros culturais nessas localidades. E como se trata assim, de uma população que tem carência de equipamentos culturais no entorno das suas casas, a população demanda muito, então solicita muito que esse equipamento seja reaberto. E aí a gente está tomando todos os cuidados para que as áreas, por exemplo, de empréstimos de livros, somente a funcionária vai ter acesso, né, vai entregar o livro para a pessoa num local adequado. A biblioteca infantil, Herbênia Gurgel, o parquinho, por enquanto, vai ficar isolado, né? As crianças vão precisar levar os seus equipamentos de uso pessoal, a gente não vai conseguir compartilhar isso no primeiro momento. Certo. Mas a gente está tomando a limpeza de todos os equipamentos, a gente está reforçando toda a nossa equipe de limpeza para que esses equipamentos fiquem constantemente sendo limpos, higienizados, né, para que as pessoas não corram o risco de se contaminar. Então a gente tem assim realmente um cuidado muito, muito grande. Paulo, agora como vocês estão trabalhando essa transição internamente, né? Porque mudou completamente a forma de trabalhar de todo o mundo, né? Vocês estão tomando como exemplo algum caso? Vocês estudaram isso? De que forma pode ser gradativamente seguro para todo mundo? Na verdade, existe um grupo de trabalho que discute essa abertura de equipamentos culturais. Um grupo de trabalho que tem gestores do Estado, gestores do município e também pessoas que representam equipamentos particulares, equipamentos culturais privados. Privado, certo. Então, esse grupo de trabalho está discutindo, né? Com certeza eles estão lançando, acho que a gente acredita que até a semana que vem, esse plano que deve ser seguido por todos, para que haja também um processo unânime. Mas nós em Fortaleza estamos assim, bem adiantados com o Estado, né? Fizemos uma proposta, nós temos um instituto que faz a gestão de alguns dos nossos equipamentos, o Instituto Cultural Iracema,
que fez uma proposta muito bacana, que é o instituto que gere o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, e também a Vila das Artes e o Centro Cultural Casa do Barão de Camusim. Então, eles fizeram uma proposta, essa proposta está sendo avaliada também pelo Estado, para que a gente possa sair com essa proposta em comum, para que todos os equipamentos culturais sigam o mesmo padrão. Até porque o Vila das Artes, por exemplo, né, tem muitos cursos legais lá. Eu mesmo já fiz. Já fiz curso lá de palhaço, inclusive. É um espaço que é bem interessante, né, que engrandece bastante, não só no audiovisual, como também em outras artes, né? Dança, enfim. E assim, há uma ansiedade, né, de quem frequenta como aluno o Vila das Artes, querer esse retorno o mais rápido possível, né, Paola? A gente agora já pode vir aqui para a rede social da Secutifor. A gente continua com todos os nossos cursos de formação online, né? Uma forma online, mas o presencial também está dentro desse estudo de retomada, né? Sim. O que é que a gente pode destacar aí, Paola, de programação? Você quer que o nosso fantasma clique em algum lugar aí e a gente possa ver Agenda Cultural da Secutifor, programação dos mercados, vamos ver. Essa programação, a gente faz referência aos mercados, porque era normalmente a programação que a gente fazia nos mercados, né? Então, a gente tem aí o trio Os Bacanas, e Roberto Lessa e Gabriel Young, que vão se apresentar de forma online, né? Hoje, Hoje, no Facebook, outro no Instagram. Que legal. Né? Os shows ficam disponíveis, as pessoas podem participar e curtir de casa, né? Você já curtiu, já vi ali o @Paola, claro. Braga. E já compartilhei também. Já compartilhou. Sempre é bom compartilhar a programação cultural de Fortaleza, né? Sim. Vamos voltar lá para a página principal. Pronto, tem outra formação continuada em teatro. Então, as formações, elas estão rolando de forma online, né? Sim. Mas a expectativa é que até o final do mês comece já a ter essa, digamos assim, essa parte presencial já mais intensa. Todos os cursos de formação da Vila das Artes permaneceram de forma online, né? Certo. Mesmo os cursos de dança, porque a Vila das Artes tem alguns cursos. O curso de dança, que é para crianças e adolescentes, o curso de audiovisual, o curso de teatro, o curso de circo. Certo. E todas as formações, os programas de formação continuaram de forma online. O de dança foi o mais complexo, porque são aulas de dança para as crianças, né? A grande maioria delas, crianças que têm uma carência, né? Sim. Que vem de uma realidade financeira de vulnerabilidade social mesmo, né? Isso, tanto que a secretaria, a gente, além do curso gratuito, a gente também dá para essa criança e para o seu acompanhante o Vale Transportes, né? Essa criança não tem nem condição de ir para as aulas. Então, a gente fez assim o possível para que elas tivessem acesso, inclusive disponibilizando internet para elas, né? Para que elas tivessem acesso às aulas, né? Pudessem continuar praticando de casa. Foi muito, muito interessante, né? Os pais foram muito abertos e também muito receptivos para que os seus filhos pudessem fazer as aulas de dança em casa. A gente recebeu alguns vídeos, a gente não publicou, porque como se trata de imagens de crianças, né? Dentro de casa ainda, Isso, a gente não publicou, mas são vídeos muito emocionantes, assim. Eu imagino, né? O importante é não parar, né? E continuar a expectativa para o retorno, né? Pelo menos com esses 35%, né? Que agora está permitido por meio de decreto. E aí é exatamente sobre isso, secretária, que eu queria te perguntar se já tem alguma programação voltada para o presencial. Deu tempo de pensar nisso diante de todo esse trabalho de transição? A gente está fazendo essas adequações, né? O que a gente pretende é voltar com a programação mais próximo possível daquilo que acontecia antes da pandemia. Sim. Mas alguns equipamentos se diferenciam de outros, né? Então, por exemplo, o Teatro São José é um equipamento mais fechado que fica mais fácil da gente controlar. Você controla ali o acesso, faz
etiqueta as poltronas que as pessoas podem se sentar com distanciamento, fica mais fácil. Mas os shows ao vivo, por exemplo, no Mercado dos Peões e no Mercado da Aerolândia, fica mais difícil de controlar porque são equipamentos amplos, abertos, por mais que a gente faça o limite de entrada das pessoas dentro do equipamento, quem está do lado de fora está vendo, escutando e a gente... Sempre atrai, né, pessoas? Atrai pessoas, atrai aglomeração, então né? a possibilidade desses equipamentos fazerem aglomeração nas áreas externas é maior. Então a gente está estudando como é que a gente vai fazer esse controle também na área externa do equipamento para que não haja aglomeração, sabendo, claro, que a gente sempre conta com os nossos parceiros, né, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, da fiscalização. Todos os órgãos parceiros, né, estão sempre aí conosco para qualquer precisão. Mas assim, a gente também não quer estar reprimindo as pessoas, né? Não é o momento esse. O momento é da gente estar realmente aí curtindo com responsabilidade, né? Que esse é o maior interesse do poder público, que as pessoas tenham acesso, que o artista possa se apresentar, que a gente possa levar a cultura e a arte para as pessoas, mas com responsabilidade, com zelo, né? Com todos os cuidados possíveis. Legal. O papo tá bom aqui com a secretária executiva da Cultura, Paola Braga, falando sobre essa retomada gradual e responsável, né, dos equipamentos, né, as unidades culturais de Fortaleza. A gente ainda tem mais 2 blocos de conversa, mas agora eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta falando como será o retorno gradual dos equipamentos culturais de Fortaleza, já que o decreto que prevê a retomada econômica e comportamental da cidade permite que essas unidades culturais funcionem com 35% da capacidade. Vamos conferir na reportagem mais detalhes? A partir do dia 14 de setembro, Fortaleza passará pela abertura gradual dos equipamentos culturais, após decreto que prevê o retorno presencial do funcionamento de teatros, museus, cinemas e bibliotecas. A medida, que faz parte do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, permite que os espaços voltem somente com 35% da capacidade permitida e que obedeçam um novo protocolo de higienização. Seguindo todos os protocolos de segurança e em acordo com os decretos estadual e municipal, o Teatro São José se prepara para reabrir as suas portas. Estaremos ao longo dos próximos dias anunciando a nossa programação, que será uma programação semipresencial, com um público reduzido, as cadeiras distanciadas, o uso obrigatório de máscaras e também em transmissão pela internet, para que a gente possa atingir um público maior. O teatro volta a cumprir o seu papel de difusor e incentivador da cultura de Fortaleza. Nesta reabertura das bibliotecas municipais, no caso Dorô Barreiro, Cristina Poeta e Arbênia Gugel, né, nós vamos tomar, eu como diretor e as outras 2 diretoras, tomar as providências, né, dos protocolos de saúde. Primeiramente, só pode entrar na biblioteca se for auferido a sua temperatura, né? Caso a temperatura esteja acima da média, seja febril, no caso, você não entra na biblioteca. Segunda coisa, só pode entrar na biblioteca quem utilizar máscaras, né? E a terceira é que também as pessoas que vão entrar na biblioteca vão ter também cumprir o distanciamento físico, né? 1,5 m a 2 metros. Tanto que as cadeiras, as mesas, tudo foram preparados para as pessoas manterem aquele distanciamento. Na segunda quinzena de setembro, iniciam a retomada das atividades presenciais das bibliotecas municipais, do Teatro São José, do Memorial do Paço, do Mercado dos Pinhões, do Mercado Cultural dos Pinhões, além de algumas atividades da Vila das Artes. Por todo o mês de setembro estaremos retomando os trabalhos, as atividades dos mercados e para isso nós já iniciamos todo o processo de higienização e de organização do ambiente com sinalização, com instalação de totens e de dispensas de álcool em gel,
o treinamento do pessoal que vai estar, e estamos vendo a possibilidade do retorno das atividades culturais também, como apresentações musicais e outras, capoeira e outras coisas que acontecem no mercado. Temos que cumprir todo o protocolo do decreto e seguiremos com certeza, com muita responsabilidade, esse retorno para que ele seja tranquilo e de muita alegria. Tá vendo, secretária? Muita coisa, né, a se pensar, né? E a gente vê até assim nos depoimentos uma certa expectativa dos gestores para que esse retorno aconteça, porque é 35%, mas já é alguma coisa, né? Já está voltando, né, secretária? Com certeza, estavam todos muito ansiosos para retomar suas atividades, apesar de que a maioria deles não parou, né? A gente mesmo de forma remota, a secretaria tem funcionado, trabalhado muito nesse período, né? A gente fez algumas ações emergenciais de auxílio aos artistas, né? Nós também demos sequência, como eu disse no princípio, com a manutenção dos equipamentos, para que a gente aproveitasse esse período que eles estavam fechados para que eles recebessem suas manutenções preventivas, principalmente os equipamentos tombados, né, históricos. Mas o que a gente gosta mesmo é de estar com o público, né? De ter os nossos alunos de volta, de estar recebendo a comunidade, de estar recebendo a população. Mas a gente também sabe que isso tem que ser com muita responsabilidade, né? Com bastante segurança, promovendo para essa população todos os cuidados possíveis, né? Pedindo para que eles tenham também os cuidados e que os artistas possam ficar seguros, né? Porque os artistas também precisam se apresentar, precisam, né? Mas também precisam estar seguros, porque o vírus não é fácil, né? Eu vi ali o Carlos Cardoso falando sobre... Nosso diretor do Teatro São José. Então, e falando sobre essa programação semipresencial, né? Isso. Então, os eventos que, por exemplo, né, específico do Teatro São José, que vão ocorrer lá, eles também já vão ser também transmitidos pela internet? A gente está trabalhando para isso, para que todos os eventos que sejam transmitidos, que sejam feitos no teatro, sejam também transmitidos pela internet, para que as pessoas possam assistir de casa. Esse é um dos fatores que a gente está trabalhando, essa possibilidade, né, de fazer as transmissões ao vivo, né, e as pessoas poderem, quem não pôde ir, né, porque a capacidade é pequena, possa assistir de suas casas a apresentação. E lembrando, é bom sempre a gente frisar, que a gente viu aí na reportagem várias imagens, né, do mercado, do teatro lotado. Antes da pandemia. Antes da pandemia, obviamente, né, mas é bom a gente sempre frisar isso, né, e justamente sobre isso que a gente está conversando, que é sobre essa retomada responsável de presença de público, né. Essa transição vai ser... digamos assim, interessante, né? Porque é um desafio. É um desafio. É um grande desafio. Por exemplo, o mercado dos peões e o mercado da Aerolândia, eles têm tradicionalmente o forrozinho, né? Ambos têm o forrozinho, a população do entorno gosta demais de ir pro forró, tem aquele público cativo, principalmente um público da terceira idade. Pois é. E aí, como é que a gente bota as pessoas para dançar o forrozinho sem estar vestindo, né? O distanciamento social num forró, né? Pois é. É difícil, se vai ralar o bucho, né? É verdade. Todo cuidado é pouco, né? E aí você falou agora, mesmo de uma forma bem humorada, né? Sobre essa questão do forró, mas aí eu pergunto, qual é a expectativa da Secretaria da Secutifor com relação ao entendimento do público, né, em relação a todo esse protocolo? A gente tem esse cuidado redobrado porque a gente está vendo, infelizmente, que em alguns espaços as pessoas não estão respeitando, né, nem o distanciamento, nem o uso da máscara, principalmente um público aí mais jovem que acha que não se infecta. Então a gente vê aí pessoas em praias e restaurantes se aglomerando e a gente tem muito receio de que o mesmo aconteça nos nossos espaços culturais. Então, por isso que todos os cuidados, a nossa programação só vai retornar quando todos os cuidados forem tomados e a gente puder minimamente trazer para o cidadão,
né, principalmente para o cidadão que está frequentando, essa consciência de que todos os cuidados que a gente está tomando é para o seu próprio bem, né, é para que eles possam passar por esse momento de pandemia da melhor forma possível e tendo saúde. Tenho certeza absoluta que nem o governador do estado, nem o prefeito de Fortaleza vão colocar os cidadãos em risco, né? E nós, como gestores dessas pastas, temos que ter todo o cuidado possível para que essas pessoas tenham o máximo de segurança possível. Secretária, foi até bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente fala muito em fiscalização, né? Assim, precisa ter esse cuidado de garantir a segurança da população. A população tem que fazer a parte dela, né? Mas sempre existem fiscalizações, né? A Secutifor pensa em algum tipo de fiscalização nesse sentido quando tiver alguma programação presencial? Nós sempre contamos com o apoio da fiscalização de todos os órgãos competentes quando a gente faz grandes eventos, né? Então, os grandes eventos do calendário, né? Como, por exemplo, o ciclo carnavalesco, o aniversário de Fortaleza, a gente faz um grupo de trabalho que tem aí vários órgãos e a gente trabalha nessa fiscalização. Com relação à pandemia, o que a gente percebe é que a equipe de fiscalização, por exemplo, está agindo com uma programação bem contundente ali na Praia de Iracema. Mas é muito complicado, é difícil ter perna para a cidade inteira, né? E o decreto ele possibilita que todos os restaurantes tragam a música ao vivo, por exemplo, né? Então é preciso muita consciência mesmo do cidadão, porque não tem como a fiscalização ser onipresente, ela não vai conseguir estar em todos os locais. Verdade. Não é a intenção do poder público ser repressor, né? Sim. A fiscalização, como por exemplo na Praia de Iracema, ela chega adequando, solicitando às pessoas que elas coloquem as suas máscaras, né? Pedindo para que os ambulantes que não são permitidos para que não estejam ali para poder não causar as aglomerações, entendendo que as pessoas que são registradas e cadastradas também precisam trabalhar e precisam tirar o seu sustento. Então é delicado, mas a gente pede muito para que o cidadão tenha essa consciência, né, de que tem que manter o distanciamento, de que deve ficar com a máscara, né, tirar a máscara só mesmo no momento de consumir algum alimento, alguma bebida, para que a gente possa estar frequentando o espaço público sem agredir. Porque, obviamente, assim como a gente viu em vários países, né, em outros estados do Brasil, se o número aumenta, acaba regredindo, né, e não é o que a gente quer. Certo. Isso é importante, porque a gente vê até em outros países da Europa, por exemplo, né, um aumento gradativo de casos nas últimas semanas, justamente depois que fez uma retomada, né, uma abertura, afrouxou mais essa questão de convívio social, né? E não é o que a gente quer aqui, né? Então Exato. tem que ter realmente uma consciência da população com relação a tudo isso que você falou, secretária. Agora, como é que vai ser o acesso dos trabalhadores da cultura com relação a essa transição de virtual para o presencial? Como é que vai ser essa seleção e a partir de quando? Vocês já estão pensando e que equipamentos vão funcionar e de que forma? A Secretaria de Cultura, nós fazemos credenciamento de artistas, né? Então, nós já tínhamos feito o credenciamento. Então, nós temos alguns artistas que estão nessa grade, são os artistas que estão se apresentando de forma online, né? Então, a gente está aí sempre no processo de seleção, essa seleção já foi feita. E daí, esses artistas, eles ficam se apresentando e recebendo seus cachês, né? E fazendo as suas apresentações. E aí a gente tem também produtoras contratadas, né, e que fazem essa programação junto conosco. Então, a gente pretende, né, dar continuidade. Dos que já foram selecionados? Dos que já foram selecionados. Antes da pandemia, inclusive. Entendi. Na verdade, eles estão sendo contratados, né, para fazer as ações de forma online. Certo. E daí vão continuar sendo contratados para fazer as apresentações de forma presencial. Inclusive, a gente vai fazer mais um intervalo agora. Aí no próximo bloco vamos conversar sobre como a Secutifor fez essa programação online e alguns projetos interessantes que estão rolando ainda, né? E que a população, inclusive, a gente já mostrou. Pode voltar de novo até na rede social no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já.
Continuamos aqui em nosso estúdio da TV Terra do Sol, Notícias de Fortaleza, conversando com a secretária executiva da Cultura de Fortaleza, a Paola Braga, porque os equipamentos culturais da cidade estão aos poucos voltando, né? E a gente tem aqui umas imagens, né, desses equipamentos que a gente pode soltar agora para quem está em casa ver. E aí a gente vê vários equipamentos culturais que são pulsantes de muita programação, né, de muita coisa legal. E aí, Paola, eu te pergunto, o que é que já acontecia todo nesse ambiente aí antes da pandemia? Muita coisa, né? Muita coisa. Nós tanto tínhamos uma programação muito rica em todos esses equipamentos que apareceram aí, como, por exemplo, o Teatro São José, né, os mercados dos Pinhões da Aerolândia. Esse é o Memorial do Paço, para quem não conhece ainda, traz um pouco da nossa história, o nosso teatro lindo, Feira de Orgânicos, né, que acontece no mercado. Enfim, são muitos equipamentos, muitos né? equipamentos. Centro Cultural Belchior. O Centro Cultural Belchior que faz um trabalho incrível na Praia de Iracema, é o coração pulsante da Praia de Iracema, que tem ali, que faz férias na PI, né? E aí a gente, no começo do ano, a gente emendou um evento no outro, foi Réveillon, emendado com férias na PI, que emendou com ciclo carnavalesco, aniversário de... Aí não tivemos aniversário de Fortaleza, infelizmente. Né? Mas assim, a gente... Mas aí se pensou numa estratégia, né? Diante de uma nova realidade. E que muita coisa também legal aconteceu, né, Paola? Sim, a gente, a priori, né, a nossa primeira preocupação quando a pandemia veio foi fazer o subsídio aos artistas, né? Os equipamentos fecharam. O foco foi esse, né? E os artistas, de repente, não tinham mais a menor condição, os trabalhadores da cultura não tinham mais condição de trabalhar. Então, o nosso foco principal foi encerrarmos todos os processos que tínhamos dentro da secretaria, que podia estar disponibilizando recursos aos artistas, como, por exemplo, o Edital das Artes, que era um edital que a gente tinha finalizado a seleção de 4 milhões de reais. Sim. E que aí a gente acelerou muito, a gente fez o que normalmente é feito em 5 meses, a gente fez em 1 mês, para que esses proponentes, né, todos os proponentes pudessem receber os recursos. E algumas ações foram transformadas em ações online, principalmente do edital anterior. E também o auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura, né? A Câmara Municipal, o prefeito fez a proposta, a Câmara Municipal aprovou e a gente fez um auxílio emergencial, onde nós atendemos mais de 3 mil trabalhadores da cultura, né? Foram 3 mil, quase 4 mil trabalhadores da cultura que foram atendidos com recurso em dinheiro para que pudessem também passar por esse período de pandemia. Lei Aldir Blanc, né? Hoje a gente trabalha incansavelmente, assim, para poder executar a Lei Aldir Blanc, né? A gente está esperando o recurso vir do governo federal, mas já temos conta aberta, já temos adesão assinada, já temos a lei alterada, né? Sim. O município já está tomando todas as providências para quando esse recurso chegar, a gente faça também os certames da forma mais ágil possível, mais simplificada possível, para que a gente possa atender o máximo de artistas e trabalhadores da cultura, para que a gente possa disponibilizar esses quase 18 milhões de reais, né, para essa classe aí que sofreu tanto, os equipamentos que ficaram fechados. Vai ter edital? Aí, vai ter edital, sim. Vai ter edital, porque a lei, ela nos possibilita fazer o auxílio emergencial para equipamentos culturais, né? Só não podem participar equipamentos públicos ou geridos por institutos, né? Então, mas todos os equipamentos privados vão poder participar. E também os editais de fomento, né? Que a gente também tá produzindo para que, na hora que sejam lançados, as pessoas possam botar as suas proposições, né? Os proponentes, para que a gente possa disponibilizar esse recurso. Então, o nosso maior desafio é porque o tempo é muito curto, né? A gente só tem 60 dias para poder, desde o início do processo até a finalização dele, é um tempo extremamente curto para um processo, um certame. É uma gicana, viu? É por aí.
essa pandemia tem sido muito desafiadora, né? Mas assim, a nossa sorte, Luiz, é porque a gente conta com pessoas muito aguerridas, né? Eu acho, não, tenho certeza absoluta, que todo trabalhador da cultura é aguerrido, né? Então a gente tem os nossos diretores dos nossos equipamentos, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, são pessoas extremamente aguerridas e que têm se disponibilizado muito, né? A gente trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Para poder dar conta, né? Para poder estar proporcionando para a população e para o artista, para a classe artística, para os trabalhadores da cultura, A atividade cultural. essa atividade cultural. Então, e aí, em paralelo, a gente também fez essa adaptação para que as ações passassem a ser online, tanto as ações de formação, né, como as ações culturais. Nossa, a Rede Cuca, hein? Pois Foi é, muita Rede formação Cuca é lá incrível, o Centro Cultural Belchior, o Instituto Cultural Iracema, que faz aí a gestão dos nossos equipamentos, como a Vila das Artes. Então, assim, a gente conseguiu colocar todas as ações de forma online e fazer esse atendimento. Lembrando que é desafiador, porque nós temos que fazer essas adequações respeitando todas as legislações, porque a gente tem aí é dinheiro público, a gente tem que ter o maior cuidado possível, Claro. né? Os tribunais estão aí para nos cobrar que a gente mesmo E tem que ser, né? Exato, Tem que mesmo ser no período assim. de pandemia o recurso público seja empregado da forma mais justa, melhor empregada. E além disso o período eleitoral, né, que também nos impede de fazer algumas ações. Então, assim, são vários quesitos que têm que ser observados num período de pandemia. Então, pode ter certeza que eu, como gestora, foi com certeza o período mais desafiador que já passei, foi esse. Pois é. Enquanto você falava, secretária, eu ficava pensando, a Secutifor será uma secretaria melhor depois de tudo isso que foi vivido pela Secutifor? Porque a atividade cultural é de extrema importância para o cidadão, para o artista, para a formação do cidadão, Sim. né? Isso ficou muito claro, né, nesse Isso período. ficou muito, as pessoas conseguiram enxergar melhor isso, né? Isso. O quanto que a arte e a cultura são importantes em momentos como esse, né? E a Secutifor teve esse desafio, como a senhora mesmo falou, de não deixar que isso morresse, né? Que continuasse pulsando culturalmente a cidade de Fortaleza, né? O que muda na Secutifor depois de todo esse período de desafios? Olha, eu acho que continua, né? Que continua. Eu acho que isso trouxe alguns ensinamentos. Eu costumo dizer que nós, nordestinos, somos forjados na diversidade, né? E a diversidade nos faz ficar mais ágeis, né? E procurar soluções criativas. Acho que a nossa criatividade, com certeza, ficou bem aflorada, né? Não só a nossa, mas como também dos artistas, da classe cultural como um todo. Vocês tiveram que ser um pouco artistas também, né? Para criar algumas coisas, né? Mas assim, com todo o respeito possível por essa classe que está sofrendo muito, sabe? Era completamente compreensível receber ligações de pessoas desesperadas, né? Porque afinal de contas tem as suas famílias, o seu ganha-pão era estar na noite tocando todos os dias. Então, a nossa preocupação em fazer com que esse cidadão, que essa pessoa, que esse artista, que esse trabalhador da cultura tivesse aí minimamente amparado, que pudesse estar retornando o mais rápido possível para as suas atividades. Então, isso fez com que a nossa equipe se unisse mais. Eu acho que, por mais que tivesse todos, cada qual na sua casa, né, logo no início da pandemia, mas a gente o tempo todo ligado, o tempo todo trocando ideias, né, sempre em reuniões online, sempre vendo uns aos outros, se preocupando também com a saúde dos nossos colaboradores, das suas famílias, né, porque são pessoas que também passaram por dificuldades com a Covid. Então, acho que a união, acho que esse período uniu mais a todos os colaboradores da Secutifor. Isso é muito bom, muito interessante, né? Tirar esse tipo de proveito positivo de algo
tão negativo que aconteceu no mundo inteiro, né, secretária? Uma pergunta difícil agora, tá? Uma pergunta muito difícil, mas que acho que é um pouco de ansiedade também, para a gente saber, né, a população saber, quando que a Secult4 acha, pensa, ou e se isso pode ser dito ainda, né, de tudo está normal para os equipamentos culturais de Fortaleza. É impossível dizer agora? Eu acho que sim, porque a gente olha muito para o mundo, né? Principalmente para os países onde a pandemia iniciou antes da gente, né? O que a gente percebe é que estamos aí, como a gente vê nos jornais, cada vez mais próximos de uma vacina que, se Deus quiser, vai chegar. E vai ser logo distribuída, né? Se Deus quiser, vai ser logo distribuída, né? Mas a gente percebe assim também que os países onde as pessoas respeitam menos voltam, né? Acabam retrocedendo nas suas aberturas e que a gente tem mesmo que ter muita responsabilidade para que essa abertura seja gradual e ininterrupta, né? Porque se a gente não tomarmos as precauções, não tivermos a gente acaba regredindo. Né? E a regressão não é bom para ninguém, a regressão é ruim para o poder público, é ruim para a iniciativa privada, é ruim para a economia, é ruim para quem precisa estar na rua para ter o seu sustento, não é bom para ninguém. Sim. Então o ideal é que a gente faça com responsabilidade, né? Esteja na rua com responsabilidade, possa manter mesmo, por enquanto não tem vacina, um distanciamento, o uso da máscara, para que a gente nunca regrida, para que a gente daqui seja só daqui para frente, para que a gente possa estar cada vez mais juntos aí e curtindo, né, as coisas. Bem, decreto saiu, 35% da capacidade permitida. Isso. Já pode falar quando será a primeira atividade cultural de Fortaleza presencial com essa capacidade, em qual equipamento, essa programação? Ou isso ainda está sendo dentro desse estudo de transição? Isso ainda está sendo desenhado. Né? A gente tem aberto atualmente o Memorial do Paço. Certo. Que já até vamos citar, né, para que as pessoas saibam, Memorial do Paço. O Memorial do Paço já está aberto. A programação dos mercados ainda está online até o dia 26 de setembro. A gente espera, depois disso, fazer também uma abertura gradativa com as feiras, principalmente iniciando com as feiras, né, com o mercado gastronômico, né, com a gastronomia, e também o Teatro São José. A gente pretende agora, na segunda quinzena, já fazer também essa abertura gradual do teatro. Né? Com espetáculos de teatro, isso, né? Certo. A Vila das Artes, como ela está passando por essa adequação, algumas das ações da Vila serão executadas no Teatro São José, certo. Né, que o teatro tem as salas de apoio, então elas serão utilizadas pelos alunos da Vila das Artes, enquanto a gente termina a reforma tanto da Casa da Casa do Barão de Camusim como da Vila das Artes, assim como do Estoril, né, que estão sendo aí reformados. E como se trata de patrimônio histórico, essas reformas são restauros, né, e todo restauro ele é um pouco mais lento, mais demorado. Mas o teatro acabou de receber manutenção, o seu palco, piso, né, toda a parte de madeira. A gente está sempre dando manutenção para que o equipamento esteja sempre disponível para a população. Legal. Muito obrigado, então, pela presença aqui. A gente recebeu a secretária executiva da Cultura de Fortaleza, Paola Braga, nos esclareceu sobre essa retomada gradual e responsável dos equipamentos culturais de Fortaleza, que agora, segundo o decreto, já pode receber 35% da capacidade de público, né, de cada um, e isso, aos poucos, vai deixando a vida cultural de Fortaleza um pouco mais normal, né? Secretária, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Volte sempre. Obrigada. Bem, a gente faz agora uma pausa e volta logo em seguida, não sai daí.